Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Meu Super Ego Animes. Eu sou o Diogo e hoje vamos embarcar em uma viagem no tempo, especificamente ali entre a década de 80 e 90, quando a televisão reinava como um dos principais meios de entretenimento. Naquela época não tínhamos smartphones ou serviços de streaming, era a era dos animes na TV aberta. E 3 séries em particular conquistaram o coração de toda uma geração: Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco e Yu Yu Hakusho. Prepare-se para uma jornada de nostalgia e descoberta enquanto exploramos como esses animes revolucionaram a cultura pop brasileira. Mas antes de começarmos, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe um like para apoiar o nosso conteúdo. Agora, sem mais delongas, vem comigo que eu vou te contar essa história. Na década de 90, a televisão era o ponto central de entretenimento. Não tínhamos a variedade das opções que temos hoje. A TV aberta era um dos dispositivos mais acessíveis e populares, com programações cuidadosamente planejadas para todas as faixas etárias. À medida que a eletricidade se tornava mais acessível e a TV se popularizava na década de 90, os brasileiros passaram a ter acesso mais amplo a uma gama de canais, incluindo aqueles que transmitiam animes. Essa mudança facilitou a visualização de desenhos japoneses na TV e marcou o início da ascensão nos animes no Brasil. Nessa época, o Brasil vivia uma fase ali de transição após anos de ditadura, o que também impactou em muito na cultura da televisão brasileira. Programas com conteúdo mais ousado eram exibidos em horário nobre, e essa liberdade na programação era de certa forma um reflexo do espírito da libertação da época. Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo, era conhecido por suas cenas com sangue jorrando em praticamente todos os episódios, lutadores com armaduras que precisavam de litros de sangue para funcionar, e Dragon Ball também não poupava o uso de sangue nas cenas de ação. O que talvez as gerações mais novas não compreendam é que naquela época a televisão era quase como um smartphone hoje em dia, Se você não tinha uma TV, você era praticamente um estranho, Tanto que naquela época existia até uma piada que provavelmente você escuta até hoje em dia, que era quando você falava dos seus avós, dos seus pais, que falavam que eles tinham muitos filhos, A pessoa virava e falava: oxe, não tinha TV em casa não? Era algo muito comum, Era algo muito popular. A garotada passou a desfrutar do entretenimento na TV em casa, especialmente após o período escolar. Quem não se lembra da emoção de chegar em casa, ligar a televisão e buscar por um desenho animado? A Cartoon Network e a Warner Bros. Já eram muito populares nessa época, oferecendo uma variedade de desenhos que todos nós adorávamos. No entanto, a Cartoon Network era um canal fechado e não estava no alcance de todos os lares. E foi durante essa exploração pelos canais na TV aberta que muitos de nós descobrimos e nos apaixonamos pelos animes. E o anime que chegou e conquistou o coração dos brasileiros inicialmente foi Cavaleiros do Zodíaco, que chegou nas telas da Rede Manchete em 1994. Claro que já existiam outros animes sendo passados aqui no Brasil, como Homem de Aço, Astro Boy, Speed Racer e outros. No entanto, o verdadeiro fenômeno da popularização dos animes no Brasil começou com a chegada de Cavaleiros, a ponto de criar uma divisão no tempo chamada de AC e DC, antes de Cavaleiros do Zodíaco e depois do Cavaleiros do Zodíaco. Essa estratégia provou ser um tremendo sucesso, com revistas comentando na época sobre o sucesso da obra e sobre a audiência da Rede Manchete, com muitos outros brinquedos sendo lançados e fazendo um enorme sucesso aqui pelo Brasil e até tendo referências em revistas como Turma da Mônica. E para mergulhar ainda mais fundo na história, o ex-diretor de cinema da emissora na época, Eduardo Miranda, compartilhou detalhes emocionantes em uma entrevista no podcast Bro Oficial. Ele revelou como decidiu colocar o anime no ar, inclusive pedindo que a Santoy enviasse uma fita com os episódios para avaliação. Mas a negociação foi ainda mais interessante, com o Eduardo fechando o acordo com permuta, Ele entregou à empresa o que eles tinham de mais importante na época, que eram seus intervalos comerciais para a empresa conseguir divulgar a sua marca de bonecos. Além disso, a Santoy arcou com os custos de dublagem da série no estúdio Gota Mágica aqui em São Paulo, e essa dublagem se tornou lendária e é lembrada até hoje. É isso mesmo. É melhor esquecer Shiryu. Mesmo que ele volte, só vai nos atrapalhar. Com o anime fazendo sucesso no Brasil, a venda dos brinquedos ajudou ainda mais nessa popularização, Naquela época, toda criança queria ter um boneco dos Cavaleiros do Zodíaco. Era algo que era mágico pra gente, Bandai apresenta os Cavaleiros do Zodíaco. Câncer são os guardiães do universo. Ares tem coragem. E já tínhamos outro anime fazendo muito sucesso no Japão, estreando em 1986 e sendo transmitido pela Fuji TV, Dragon Ball
veio ganhando fama e então o SBT resolveu embarcar nessa onda dos animes, trazendo esse clássico para o Bom Dia e Companhia em 1996, que na época era apresentado pela Eliana e rapidamente se tornou um sucesso aqui no Brasil. E em 2001, a Globo conseguiu os direitos de transmissão do Dragon Ball Z, o que espalhou ainda mais a fama do anime, ganhando diversos brinquedos que todo mundo também queria ter, inclusive após a transformação do Super Saiyajin. Finalmente chegou a coleção completa dos bonecos Dragon Ball. Reviva em... O anime passou por diversos horários e também chegou a ser transmitido pela Band, assim como Cavaleiros do Zodíaco. E claro, também não posso deixar de citar o terceiro, mas não menos importante anime dessa lista, Yu Yu Hakusho. No Brasil, a série começou a ser transmitida pela Rede Manchete entre 97 e 98 e a dublagem brasileira acrescentou um toque icônico ao anime, sem dúvida alguma. Escuta aqui, ô cabeludo, você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou metade. E um detalhe interessante é que naquela época a gente não tinha essa facilidade como tem hoje com os smartphones ou a internet, né? Então a gente assistia os episódios na TV e no dia seguinte a gente ia correndo para a escola para querer contar as nossas emoções, né? O que a gente assistiu no episódio anterior, dividindo tudo aquilo com os nossos colegas. E era quase uma obrigação você acompanhar todos os episódios, porque se você deixasse de assistir um episódio, no outro dia ficava parecendo que você perdeu o melhor episódio de todos. Era uma angústia tremenda, porque você só ia poder acompanhar novamente esse episódio quando rolasse uma reprise. Então assim, foi algo verdadeiramente mágico que só quem viveu, sentiu aquilo consegue lembrar. As obras tinham um carisma próprio e naquela época não havia muitos animes disponíveis na TV aberta. Poucos animes eram transmitidos na década de 2000, mas ao longo dos anos essa situação começou a melhorar. Além disso, lembro das propagandas convidando os espectadores a ligar para ganhar spoilers dos próximos episódios e concorrer a prêmios. No entanto, nunca conheci ninguém que tenha ganhado ou participado, talvez devido às tarifas caras que eram as chamadas nessa época. Também não posso deixar de exaltar o papel fundamental da dublagem nesse fenômeno. Grandes nomes deram voz aos nossos personagens favoritos, tornando tudo isso possível. Então fica aqui o meu profundo agradecimento para todos vocês que contribuíram para esse trabalho incrível que é a dublagem brasileira. Claro que todas essas informações variam com a experiência de cada um e como cada um teve o seu primeiro contato, né, a sua primeira experiência com cada anime. Mesmo que o seu anime preferido não seja considerado o melhor, sempre haverá um canto especial para aquele anime que te apresentou esse mundo mágico dos animes. Agora quero convidá-los a compartilhar conosco suas trindades pessoais dos animes nos comentários. Conte como foi sua experiência, seus animes favoritos e como eles marcaram a sua vida. Por hoje é isso, galera. Essa é a minha trindade pessoal dos animes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre ficar ligado no que rola no meu Super Ego Animes. Deixa um like pra gente para fortalecer. Se quiser nos apoiar, faça parte do nosso clube de membros e conheça os nossos vídeos exclusivos, ou então doe um valor simbólico no nosso Pix aqui na descrição. Muito obrigado por estarem aqui, vou indo nessa e até o próximo vídeo.